Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Então agora a gente vai evoluir um pouquinho, falar sobre funções quadráticas. Bom, as funções quadráticas elas são definidas por uma função de segundo grau, né? Então a gente já viu que a função de primeiro grau é um polinômio, é dado por um polinômio cuja a potência da maior incógnita é 1. Já a função de segundo grau, ela é dada por um polinômio cuja a incógnita ela tem a maior potência da incógnita, ela seja elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. Bom, definição. É toda função de R em R, ou seja, que o domínio pertença ao conjunto de números reais e o resultado na imagem, no contradomínio, também pertença ao conjunto de números reais. De forma que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Se o a for igual a zero, não é uma equação de segundo grau, tá certo? Por isso que tem esse requisito. O gráfico de uma função de segundo grau ele é uma parábola com a sua concavidade dependendo do sinal algébrico do coeficiente a. Então se lembra, pessoal? Nós vimos na função afim e linear que o coeficiente de inclinação ele era dado pelo A. E aqui a gente tem para onde a parábola ela vai ter vai estar com a concavidade voltada, se vai ser para cima ou para baixo, também depende nesse caso do coeficiente A. Quando o exercício ele pedir raízes ou zeros da função, significa que nesse ponto é um determinado x em que nesse ponto f de x ele vai ser igual a zero. Ou seja, a imagem nesse ponto x ela é nula. Para isso, você tem que fazer a equação em que você vai ter as duas raízes, que são os pontos onde vai haver onde o intercepto ele vai estar em x, tá ok? Bom, o vértice da parábola. O ponto do vértice da parábola, ele pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Isto é, se o a for menor do que zero, o ponto de vértice é o ponto máximo da função. E no caso do a maior que zero, o vértice ele será o ponto mínimo da função. Então vamos dar uma olhadinha aqui para deixar bem claro para vocês. Então, pessoal, se o a ele é maior que zero, significa que ele é positivo, né? Então a parábola ela vai ser voltada para cima. A boquinha da parábola ela fica para cima, tá certo? Se o a for menor do que zero, a parábola ela vai ser voltada para baixo. O vértice, no caso do a positivo, é o ponto mínimo da parábola. E no caso de negativo, é o ponto máximo. Então, usualmente se utiliza para equações quadráticas, né, funções quadráticas, você calcular o vértice para ver o máximo ou o mínimo do que aquela função ela está analisando. Então, por exemplo, o ponto máximo de produção antes de começar a decrescer, ou o ponto máximo de água que a plantação aguenta antes de começar a sofrer impactos negativos, né? Então são exemplos de fenômenos que podem ser modelados por meio de uma função quadrática. As coordenadas do vértice elas são dadas por x do vértice e y do vértice. E o x do vértice é igual à média das raízes. Então aqui ele dá um exemplo, né? f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Então aqui a gente ele dá a fórmula para a gente encontrar o x e a fórmula para a gente encontrar o y. Então vamos destacar, né, pessoal? O A, o B e o C.
Bom, aqui a gente sabe que vai ser 1 positivo, né? No A, vai ser menos 6 no B e vai ser 9 no C. Então vamos descobrir o x do vértice. Então vai ser menos b sobre 2a, logo vai ser menos 6 sobre 2 vezes 1, vai ser mais 6, menos com menos positivo, mais 6 dividido por 2, o x do vértice ele vai ser igual a 3. Então aqui eu sei que é uma parábola, ó, o A é positivo, eu sei que vai ser uma parábola voltada para cima, e eu sei que no x ele vai ter o mínimo aqui no 3. Então vamos descobrir no y como é que é. O y do vértice ele vai ser igual a menos delta sobre 4a. Aqui só relembrando, pessoal, o delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então a gente vai ter 6 ao quadrado trinta e seis menos 4 vezes 1 vezes 4 sobre 4 vezes 1. A gente vai ter 36 menos 36 sobre 4. Então o delta vai ser igual a zero. Então significa que ele vai encostar no eixo x na coordenada 3, 0. Tá ok, pessoal? Bom, vale relembrar, né? Então, quando o delta ele for positivo, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes, o que significa que ele vai ter dois pontos de intersecção. Primeiro, ele vai ser voltado para cima, né? Quando o a for maior do que zero, o a for positivo, ele vai ser sempre voltado para cima. Quando o delta for maior que zero, ele vai ter dois pontos de intersecção com o eixo x. Quando ele for igual a zero, ele vai ter duas raízes reais iguais, e quando ele for menor que zero, ele não vai ter nenhuma raiz, ele não vai ter nenhum ponto de intersecção. E a mesma coisa ela vai funcionar quando o a for menor do que zero, só que aí a parábola ela é voltada para baixo. Então, a menor do que zero e delta maior do que zero tem dois pontos de intersecção, igual a zero vai ter duas raízes reais iguais, e menor do que zero, sem ponto de intersecção com o eixo x. Bom, aqui a gente tem mais um exemplozinho. Então, determine o vértice da parábola definida pela função quadrática. Gx é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, vamos relembrar, né? Então, a fórmula do x do vértice, ele vai ser igual a menos b sobre 2a, e a forma do y do vértice ela vai ser menos delta sobre 4a. Então vamos ver os dados aqui. O a, o b e o c. Então o a vai ser igual a 1, o b vai ser igual a menos 4 e o c vai ser igual a 4. Então vamos primeiro para o x do vértice, né? X do vértice é igual a menos b, menos
menos 4 sobre 2 vezes 1, que vai dar 4 positivo sobre 2, que vai dar 2. Aqui a gente já pode estar riscando todos os x que não são 2, né, pessoal? A gente já chegaria na resposta, a alternativa D. Mas eu vou fazer o y do vértice só para praticar. Então, o y do vértice é igual a menos delta, que vai ser menos b ao quadrado menos 4 AC dividido por 4A. Então, o y do vértice ele vai ser igual a menos 4 ao quadrado, vai ser igual a 16, menos 4 vezes 1, vezes 4, sobre 4, que vai dar 16 menos 16, 0 sobre 4, que vai dar 0. Então, o par ordenado aqui é positivo, né? Então, é o máximo, né? Minto, é o mínimo. Esse par ordenado vai ser 2x e 0 em y, que vai ser o ponto onde ele vai atingir o mínimo, o ponto mínimo da parábola. Tá ok? Então, uma alternativa D. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem estar me contactando pelo AVA ou pelo WhatsApp da disciplina. E é isso aí. Vamos fazer exercício e vamos praticar.